Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, leitura responsiva. Está na página 126 do Novo Testamento. Leiamos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Juntos. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Oremos. Querido Deus, que alegria nós termos a palavra do Senhor na nossa própria língua, que alegria nós termos a liberdade de falar dela de maneira pública. Estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá condições de absorver daquilo que as tuas sagradas escrituras têm para o nosso coração. Que saiamos, Deus, daqui edificados, alimentados, transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. É muito difícil você tentar argumentar com alguém um ponto subjetivo. Uma característica da subjetividade é que ela necessariamente não tem que ter uma explicação. Por isso que é subjetivo. Quando nós procuramos alguma definição sobre a subjetividade, a gente vai perceber que ela varia de acordo com os sentimentos, de acordo com os hábitos de cada um. É uma reação e uma opinião individual. Não é passivo de discussão, uma vez que cada um dá um determinado valor para algo de modo específico. É quando você vai, por exemplo, perguntar a alguém por que ele torce para determinado time, ele não vai conseguir dar uma explicação lógica. Simplesmente ele resolveu torcer por aquele time e depois ele tenta arrumar os argumentos que justifiquem ele torcer para time. Tem uns que nem argumento tem, para manter o indivíduo naquela torcida. Mas quando nós pensamos na subjetividade, nós lidamos então com alguma coisa que envolve crenças e valores. Quando falamos de fé, tendemos a conduzir a fé para o campo da subjetividade. E é claro, ninguém pode enxergar a fé do outro. Não dá para materializarmos a fé. A fé realmente está no campo subjetivo, tanto que não dá para definirmos se uma fé é verdadeira ou falsa. Jesus Cristo disse que vai chegar o tempo em que Ele mesmo vai separar o joio do trigo. Então, nós não podemos julgar a fé do outro, não podemos julgar inúmeros aspectos e valores do outro no campo da subjetividade. Por isso, quando nós falamos da objetividade, nós tratamos de coisas que realmente são palpáveis. Nós tratamos de coisas que são comprovadas. Quando pensamos acerca da ressurreição de Jesus Cristo, nós não estamos falando de alguma coisa subjetiva. A ressurreição de Jesus, ela não é subjetiva. A ressurreição de Cristo, ela é objetiva. Ela pode ser comprovada tanto no tempo quanto no espaço, ou seja, houve uma época, houve um tempo, houve um acontecimento, tiveram testemunhas, envolveu muitas pessoas cristãs e não cristãs. Então, quando nós pensamos acerca da ressurreição de Cristo, nós não estamos lidando com alguma coisa no campo das ideias, nós não estamos lidando com alguma coisa no campo da fé apenas, mas nós estamos lidando com um fato histórico que aconteceu. Agora, o que você faz com esse dado histórico é que vai entrar no campo da subjetividade. Nós, que cremos que Jesus ressuscitou e por isso Ele é o nosso Senhor, e nós cremos que uma vez que Ele ressuscitou,
nós também ressuscitaremos, aí sim, aí entramos no campo da subjetividade. Mas o que Lucas vai trabalhar nesse texto que nós acabamos de ler é que a ressurreição de Cristo não é uma criação religiosa, não é alguma coisa que foi construída pelo imaginário coletivo da fé. O que Lucas vai trabalhar é que a ressurreição de Cristo, ela aconteceu de fato. E quando nós falamos de Lucas, ele está escrevendo para Teófilo. Teófilo era um amigo de Lucas. Alguns vão dizer que ele foi o patrocinador tanto dos escritos do Evangelho, quando Lucas escreve os Evangelhos, como também do livro de Atos. Alguns também vão dizer que Teófilo, quando Lucas escreve os Evangelhos, ele ainda não era convertido. Por isso que lá no primeiro capítulo de Lucas, Lucas vai tratar Teófilo como ó excelentíssimo Teófilo, como uma figura de autoridade que ele era, um alto funcionário do Império Romano. E já quando Lucas trabalha aqui em Atos e se comunica com Teófilo, ele não usa o termo excelentíssimo, mostrando que agora há uma intimidade maior entre ele e Teófilo. Mas o que é também interessante notarmos é que quando Lucas escreve o Evangelho, ele mostra que o Evangelho que ele está escrevendo, assim como o livro de Atos, é uma busca por verdades incontestáveis. Se você abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu convido você, está na página 61 aí do Novo Testamento, só para lermos o prefácio, para entendermos que nós estamos tratando de alguma coisa que realmente é objetiva e não subjetiva no campo das ideias. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Olha o prefácio, ou a introdução desse evangelho que Lucas escreve para Teófilo. Ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, narração coordenada dos fatos é algo objetivo, que entre nós se realizaram, ou seja, aconteceram de fato, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ou seja, viram de fato, e ministros da palavra, igualmente a mim, que pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Para que tenha plena certeza. O que Lucas nos mostra, tanto na introdução do Evangelho, como na introdução de Atos, porque ele também é o autor de Atos, é que nós estamos lidando com alguma coisa que aconteceu de fato, na história. E a ressurreição se enquadra exatamente nesse aspecto. A ressurreição envolve um túmulo, a ressurreição envolve uma pedra de 2 toneladas, a ressurreição envolve um selo romano que lacrava as pedras, a ressurreição envolve 4 soldados que ficavam por turno vigiando o túmulo, a ressurreição envolve um corpo, o corpo de Cristo que havia sido morto, a ressurreição envolve coisas materiais que aconteceram num determinado momento específico da história. Por isso, eu quero tratar com os amados irmãos a respeito da concretude da ressurreição de Cristo. A concretude da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi algo concreto. A inquestionável ressurreição de Cristo se fundamenta em primeiro lugar, na sua vida até a cruz. A inquestionável ressurreição de Cristo se fundamenta na sua vida até a cruz. Versículo 1. O autor vai escrever, Lucas vai escrever: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que nos chama a atenção nesse primeiro versículo é todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas aqui se referem a tudo que Jesus havia feito e os evangelhos como Marcos, por exemplo, que muitos acreditam que foi o primeiro evangelho a ser escrito, já havia narrado. Então, o que Lucas quer nos ensinar com todas as coisas é que ele fez uma pesquisa detalhada para recolher o máximo de material possível a respeito do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, não só do seu ministério, como também do seu nascimento.
E aí nós percebemos que ali Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Meus amados, nós precisamos destacar o verbo começou. Por que Lucas nos chama a atenção que quando ele escreveu o Evangelho, ele está dizendo que ali Jesus começou a fazer e a ensinar? Porque os Evangelhos e o período de Jesus Cristo aqui na terra, os 33 anos que ele viveu, os 3 anos de ministério, foram apenas o começo de uma história de amor de Deus com a humanidade. Por isso que Lucas coloca que Jesus começou a fazer e a ensinar. O ministério terreno de Jesus foi apenas o início de todas as coisas. E agora Lucas começa a escrever Atos porque ele quer dizer a partir daqui, a partir do capítulo 1, a respeito de tudo o que aconteceu e de tudo o que vai continuar acontecendo na história do povo de Deus e na relação das pessoas com Jesus Cristo. Os 3 anos de ministério de Jesus foram apenas o começo de uma linda história. E nesse começo, nós temos aqui o verbo fazer e o verbo ensinar. Jesus Cristo, enquanto viveu, especificamente nos 3 anos do seu ministério, ele fez e ele ensinou. E quando nós falamos a respeito dos feitos de Jesus, é claro que o que nos chama a atenção são os milagres. Jesus Cristo foi um indivíduo sobrenatural. Nunca, nenhum ser humano que pisou essa terra fez coisas tão extraordinárias como o nosso Senhor Jesus Cristo. E é disso que Lucas está falando. Lucas está falando que Jesus fez coisas maravilhosas que chamavam a atenção das multidões daquela época. As pessoas ficavam impressionadas com os feitos de Jesus. Claro, chegava um coxo, ele saía andando. Chegava um surdo, ele saía ouvindo. Os leprosos gritavam, clamando por Jesus para que Jesus os curasse, e Jesus os curava. Mas, meus amados, nenhum dos milagres de Jesus chamou mais a atenção do que as ressurreições que ele promoveu. E nós temos pelo menos 3 ressurreições. Nós temos a ressurreição da filha de uma viúva, em Lucas capítulo 7, do verso 11 a 15. Nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Nós temos a ressurreição de Lázaro. E essas ressurreições que Jesus Cristo promoveu, elas aconteceram de fato. Essas pessoas estavam mortas e Jesus concedeu-lhes vida de verdade, e muitos presenciaram isso. Ou seja, nós não estamos tratando de uma questão subjetiva, nós estamos lidando com algo que realmente aconteceu. Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus disse para ele: Lázaro, saia do túmulo, e Lázaro saiu. C.S. Lewis escreveu dizendo que a crença em Deus inclui a crença em todos os seus poderes sobrenaturais. Um historiador que estudou o primeiro século, o século I, Robert Grant, ele ressalta que é difícil achar qualquer grão no Evangelho que não seja milagroso. Para vocês terem uma ideia, o Evangelho de Marcos tem 661 versículos. 661 versículos. Desses, 209 tratam a respeito dos milagres de Jesus. Nós cremos num Jesus que pisou nessa terra. Nós cremos num Jesus que padeceu sob Pôncio Pilatos. Jesus Cristo não é uma construção subjetiva, imaginária da nossa mente. Jesus Cristo foi real. Ele existiu há 2000 anos atrás. Ele revolucionou toda a história da humanidade. Então nós estamos lidando com alguém que veio a este mundo, alguém que provocou as pessoas daquela época, não somente com aquilo que ele fazia, com seus poderes miraculosos, mas também com aquilo que ele falava. Jesus Cristo era alguém poderoso também no seu ensino. Ele falou sobre vida, e ele disse que ninguém pode dar vida senão ele. Ele falou sobre esperança, ele falou sobre eternidade, ele falou sobre o risco da religiosidade, de nós cairmos num mecanismo religioso e acharmos que isso é suficiente para a nossa salvação, mas ele também falou sobre o risco do mundanismo. Jesus ensinou que o Evangelho nos movimenta primeiro para Deus e depois para o próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus deixou claro que maior é aquele que serve. Jesus
aqui na terra, ele não só realizou milagres, ele não só ressuscitou mortos, como ele também ensinou muito. Nós temos o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 até capítulo 7, que mostra a centralidade do ensino de Jesus Cristo, como nós devemos viver, como deve ser a vida dos seus seguidores. E quando termina o Sermão do Monte, o texto bíblico nos ensina que, quando Jesus acabou de proferir aquelas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade na fala. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para ensinar, e uma das coisas que ele ensinou foi a respeito da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo não é uma doutrina inventada de repente. A ressurreição de Cristo foi programada. Nós temos ressurreições no Antigo Testamento que prefiguravam a ressurreição de Cristo. Nós temos ressurreições no Novo Testamento, como eu acabei de citar algumas delas, que prefiguravam a ressurreição de Cristo. E até mesmo depois que Cristo foi ressurreto, nós tivemos outras ressurreições, como por exemplo, Dorcas, no capítulo 9 de Atos, ou Eutico, que estava ouvindo Paulo pregar no capítulo 20, e ele dorme da janela, cai, morre, e Paulo então, pelo poder de Cristo, ressuscita Eutico. Ou seja, meus amados, a Bíblia está cheia de ressurreições. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, nós temos uma criança, filha de uma viúva, que foi ressuscitada pelo poder de Deus através do profeta Elias. Nós temos uma outra criança também que foi ressuscitada pelo poder de Deus através do profeta Eliseu. Nós temos uma situação muito interessante no Antigo Testamento. O profeta Eliseu morre, e aí ele é sepultado, e aí num outro momento eles vão sepultar uma outra pessoa, e os moabitas estão vindo. E quando os moabitas estão vindo, o povo que estava lá sepultando aquele outro defunto, eles começam a ficar com medo e saem correndo e jogam o corpo do indivíduo dentro do túmulo de Eliseu. E a Bíblia, lá no livro de 2 Reis, vai dizer que os ossos de Eliseu, os ossos desse segundo defunto, tocaram nos ossos de Eliseu, e o indivíduo ressuscitou. Imagina, irmãos. A Bíblia traz vários registros de ressurreição. Isso é apenas para confirmar, é apenas para jogar luz ao grande fato, ao grande momento histórico da humanidade, quando o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo para morrer numa cruz pelos nossos pecados, ele ressuscita dos mortos para garantir para mim e para você que todo aquele que crê no seu nome terá a vida eterna. A ressurreição de Cristo não é uma invenção. A ressurreição de Cristo não é algo interno que eu acredito aqui só no meu coração. Ela aconteceu de fato. E quando nós olhamos para o ministério de Cristo, quando nós olhamos para os milagres que Cristo realizou, pelas ressurreições que Ele promoveu, que Ele também realizou, quando nós olhamos para os ensinamentos de Cristo, e dentro desses ensinamentos o próprio Jesus disse que iria ressuscitar, ou seja, Ele falou que iria acontecer, está escrito lá em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, Jesus diz o seguinte, quando Jesus acabou, irmãos, Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O próprio Jesus Cristo falou que Ele iria ressuscitar. O que eu quero dizer? Quero dizer para você nessa noite que a consistência da ressurreição de Cristo não está numa história avulsa e isolada. Pelo contrário, ela permeia toda a vida de Cristo antes da sua morte, tanto as suas obras como as suas palavras, de maneira objetiva. E para você desacreditar da ressurreição de Cristo, você precisa desacreditar de toda a história de Jesus Cristo enquanto Ele viveu aqui na terra, porque tudo o que Ele fez, tudo o que Ele ensinou, apontava para esse momento, o momento da sua morte e para o momento da sua ressurreição. Porque todos os milagres que Jesus realizou, tudo o que Ele falou, não faria o menor sentido e não teria qualquer importância para nós no dia de hoje, se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso. Se Jesus Cristo morreu e não ressuscitou,
a nossa fé é vã, a nossa fé não tem nenhuma razão de ser, mas nós cremos que Jesus ressuscitou de fato. A inquestionável ressurreição de Jesus se fundamenta não só na sua vida antes da cruz, mas se fundamenta também na sua vida após a cruz. Porque a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. O Lucas, o médico, que escreve este livro de Atos, ele vai dizer que Jesus se apresentou vivo. Olha que interessante. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e ele se apresentou vivo, versículo 3. E, meus amados, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos quantas vezes Jesus apareceu. E nós podemos dizer que pelo menos 10 vezes Jesus apareceu em 40 dias. Ele esteve aqui em 40 dias, não foram 40 dias onde ele estava o tempo todo com alguém, mas ele teve aparições durante 40 dias. Vocês se lembram que ele morreu na Páscoa, e aí 50 dias depois era a festa do Pentecostes. Na festa do Pentecostes nós temos o quê? O derramamento do Espírito, que vamos falar daqui um pouquinho. Então Jesus Cristo é assunto aos céus, ele vai para o céu mais ou menos 10 dias antes da festa do Pentecostes. Então ele ficou aqui na terra, visitando os seus discípulos, pelo menos durante 40 dias, pelo menos por 10 vezes. Jesus aparece para as mulheres no túmulo, lá em Mateus 28 nós temos essa narrativa. Jesus aparece para Maria Madalena, lá em Marcos 16, do verso 9 a 11. Jesus aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece para Pedro em Jerusalém. Depois Jesus aparece em outra ocasião para os 10 dos seus discípulos. Em um outro momento ele aparece para 11 dos seus discípulos. Num outro momento ele aparece para os 7 dos seus discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. Num outro momento ele aparece para 11 discípulos na Galileia. Depois o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que ele apareceu para mais de 500 pessoas. E por último ele aparece para o seu irmão Tiago. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, vai nos informar. Ou seja, nós temos pelo menos, meus amados, 10 aparições de Cristo. E não eram aparições de um fantasma, não. Foram aparições físicas. Jesus Cristo foi tocado por Tomé. Vocês se lembram disso? Tomé duvidou que era Jesus. Jesus disse: Tomé, você pode tocar nas minhas marcas, você pode tocar nas minhas mãos. Jesus Cristo esteve entre eles. E olha, não foram só esses momentos, não. Jesus aparece para Estevão, vocês se lembram? Quando Estevão está sendo apedrejado, Jesus se coloca de pé para recebê-lo. Jesus aparece para Paulo, Jesus aparece em João no Apocalipse. Ou seja, Jesus Cristo realmente ressuscitou, e isso não é subjetivo. Isso é um fato histórico, porque ele apareceu para essas pessoas. Isso foi real, isso não foi uma ilusão, isso não foi uma visão. Isso aconteceu. E o texto diz mais. Lucas, um médico que está fazendo uma investigação precisa dos fatos, ele diz ainda no versículo 3 que Cristo foi visto vivo e existem muitas provas incontestáveis. Não se contesta. Meus amados, ele está vivendo naquele momento. Ele está cercado de pessoas que viram Jesus. É claro que nós estamos separados daquele momento por 2000 anos, mas ele não. Então ele pode dizer para Teófilo: Teófilo, as testemunhas estão andando por aí. Esse livro foi escrito entre o ano 60 e 64. Então muitas das testemunhas que viram Jesus ainda estavam ali entre eles. Por isso ele diz: Teófilo, existem muitas provas incontestáveis. A palavra aqui para incontestável no grego é tekmerion, que significa uma evidência indubitável, decisiva, convincente, não se argumenta contra, é fato. Jesus Cristo conversou com seus discípulos, deu um mandamento para eles. O versículo 2 vai falar, provavelmente quando Lucas fala que Jesus deu um mandamento para os discípulos, está se referindo a Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando ele disse isso ressurreto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. Jesus Cristo, versículo 4, meus amados, Jesus Cristo, versículo 4, comeu. Jesus Cristo comeu com seus discípulos. O seu intestino estava em pleno e perfeito funcionamento. Como disse o pregador da manhã, reverendo Leonardo, sem nenhuma preocupação com calorias. Perfeito e pleno. Jesus Cristo come com seus discípulos. E o apóstolo Pedro vai falar no capítulo 10, versos 40 e 41 de Atos. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, os discípulos, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus Cristo, após ressurreto, Ele come com seus discípulos. Meus amados, não tem razão nenhuma para esses discípulos inventarem essa história. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá a vida por uma mentira. Aliás, as pessoas se entregam por muito menos. Por muito menos. As delações premiadas estão aí para provar. Que uma pressãozinha da Polícia Federal, todo mundo entrega a lista dos nomes. Por que que esses 11 ou 12 apóstolos morreriam por uma mentira? Todos eles, exceto João, foram torturados e foram martirizados pelo Evangelho. E para que eles entregassem a vida, defendendo essa mensagem de morte e ressurreição de Jesus, é porque eles estavam fincados numa verdade que eles não abriam mão dela. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como seu mestre. Todos os outros, degolados, apedrejados, porque eles criam que Jesus Cristo realmente havia morrido e ressuscitado. E por isso eles o reconheciam como Senhor da vida deles, e não César, mas Cristo. Jesus Cristo falou com eles a respeito das coisas do reino. O tema do Cristo ressurreto era o governo de Deus nos corações daqueles que recebem a remissão de pecados e a vida eterna. E Jesus, depois de ressurreto, ainda dá para eles uma ordem específica, no versículo 4. Vocês devem permanecer em Jerusalém, não saiam daqui. E os discípulos obedecem e ficam ali em Jerusalém. E, meus amados, quando Jesus fala para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém, é porque uma grande coisa iria acontecer. Na cidade do templo de Deus, o Espírito seria derramado. Versículo 8 desse mesmo capítulo 1, Atos 1, 8. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esse é o último ponto que eu queria trabalhar com a igreja. A inquestionável ressurreição de Cristo se fundamenta no derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Esse também foi um fato que aconteceu, histórico, está registrado no livro, nas Sagradas Escrituras, aonde nós temos ali várias pessoas reunidas, e de repente o Espírito Santo de Deus desce, essas pessoas começam a falar em línguas, e não eram línguas angelicais, eram línguas idiomáticas, porque pessoas de várias nacionalidades que estavam em volta, impressionadas, questionando como esses varões judeus estão falando na nossa própria língua. Ou seja, nós temos ali um sinal claro de que o derramamento do Espírito significa que o Evangelho precisa ser levado a toda tribo, a todo povo, a toda nação, e a partir de Jerusalém, nós temos agora a igreja se espalhando por todo o mundo, porque o Espírito de Deus foi derramado. E quando o Espírito de Deus é derramado, meus amados, isso mostra que a missão que Jesus começou, como Lucas nos ensina aqui, ela agora precisa ser cumprida, e ela é cumprida através da capacitação do Espírito Santo de Deus àqueles que foram separados para proclamar as boas novas de salvação. Essa descida do Espírito Santo, ela foi profetizada por Joel, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, profeta Joel, Antigo Testamento, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Esse derramamento do Espírito foi profetizado por João,
quando ele disse, João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo profetiza a vinda do Espírito Santo, lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, quando ele vai nos ensinar que o Espírito vai ser derramado para nos consolar, o Espírito vai ser derramado para nos ensinar e nos ajudar a lembrar de tudo o que Cristo disse. O Espírito será derramado para convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito será derramado para guiar o povo à verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. O Espírito será derramado para glorificar o Cristo vitorioso. Após o cumprimento dessas coisas, quando o Espírito é derramado, Pedro então diz no capítulo 2 de Atos, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. De maneira objetiva, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que criam no nome de Jesus Cristo. E não só ali, em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria. Meus amados, tem um detalhe muito interessante no livro de Atos. Depois você pode ir lá no final do livro e ver que o livro termina com uma prisão de Paulo por 2 anos. Esse é um livro que não acaba, o livro de Atos. Ele não tem um fim, ele não tem um encerramento, ele não tem uma conclusão. E alguns comentaristas vão dizer que o livro de Atos não tem uma conclusão porque a história não foi concluída. A história ainda está sendo escrita pelos cristãos espalhados por todo o mundo. Jesus começou, os apóstolos continuaram, mas cabe a nós agora continuarmos também o processo de espalhar essa mensagem de boas novas de salvação em toda a terra. David Williams diz que a tese de Atos é: Jesus continua ativo. Mudou o método. Não é mais na carne, presente como ele estava no seu ministério, mas agora é através do seu corpo chamado a igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Cristo se faz presente nesse mundo através das nossas vidas, através da sua igreja. E, meus amados, quando nós pensamos na ressurreição, precisamos entender que ela não é subjetiva. Ela não é uma criação religiosa. Ela não é uma invenção. Ela aconteceu. Ela aconteceu. O túmulo era real, a pedra era real, o selo do império também era real, os guardas eram reais, mas nada foi capaz de segurar o Cristo ressurreto. Ele vive e reina. O teu Espírito foi derramado para confirmar essa mensagem nos nossos corações e na vida de todo aquele que crer em Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite. Talvez você veio a convite de um amigo. Talvez você nunca ouviu falar a respeito da ressurreição de Cristo dessa forma. Talvez você nunca ouviu falar a respeito de Jesus, aquele que veio ao mundo para te salvar, para te libertar das trevas, do pecado, da morte. Jesus Cristo pisou nessa terra. Ele nunca pecou, mas quando ele morre numa cruz, ele leva sobre ele o nosso pecado, para que nós pudéssemos receber o perdão que só ele pode nos conceder. E quando ele ressuscita dos mortos, ele vence a morte, o nosso maior inimigo, para que eu e você tenhamos esperança da vida eterna. Essa é a mensagem que nós cremos. Não é uma invenção, não é uma construção mental, não é uma viagem, é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, com várias testemunhas, e que nós cremos, porque o Espírito Santo nos convenceu de que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio trazer libertação, salvação e vida para todo aquele que nele crê. E se você crê, você também terá a vida eterna. E se você crê, você entenderá que não só Jesus ressuscitou, mas que você também ressuscitará e viverá com ele para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus revele as verdades da palavra dele no seu coração. Deus te abençoe. Vamos orar.
Jesus vive. Jesus vive porque Ele venceu a morte. Isso é um fato. A pergunta é o quanto esse fato é relevante para você. O quanto saber que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, impacta o seu coração. Aqueles que já creem em Jesus tiveram hoje a oportunidade de celebrar a vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero. Aqueles que já creem em Jesus sabem que o Cristo ressurreto nos garante a ressurreição. Mas se porventura você entrou aqui hoje sem conhecer esse Jesus, talvez hoje seja o seu grande dia de se curvar diante dele, se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e entender que ele não ficou pregado numa cruz lá atrás, há 2000 anos, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele está vivo para cuidar de você, para sustentar você, para guiar os seus passos, para te dar esperança e para te dar vida eterna. Só Jesus pode conceder a você a vida eterna. Creia nele, entrega a sua vida a ele e você experimentará de um amor que ultrapassa toda compreensão, a todo entendimento. Querido Deus, aqui estamos nós, olhando para esse texto escrito por Lucas e nos envolvendo, Deus, com esta maravilha que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um fato incontestável. Cristo está vivo e reina sobre tudo e sobre todos. Querido Deus, firme os nossos corações nessa verdade. Nos ajude a crer mais e mais que nós somos o povo da ressurreição, chamados para espalhar essas boas novas ao mundo inteiro. Boas novas que começaram a ser proclamadas por Jesus Cristo e que precisam ser anunciadas em todo canto desse mundo. Ó Deus, envie missionários, envia-nos, ó Deus. Nos ajude a continuar este ministério de plantação de igrejas, de sustento dos missionários que estão distantes. Nos ajude, Deus, a proclamar essas boas novas no nosso trabalho, na faculdade, por onde andamos. Que sejamos testemunhas de Cristo num mundo tão perdido, num mundo tão desiludido, num mundo tão sem esperança. Que sejamos, Deus, o corpo de Cristo, vivo e ativo nessa terra, proclamando libertação ao cativo. Obrigado, Deus, porque uma vez que Cristo ressuscitou, nós podemos cantar, nós podemos celebrar, nós podemos te exaltar, na certeza de que somos um povo vitorioso em Cristo. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.